A paz, irmãos. Continuamos o estudo das festas de Israel. Vamos falar agora da festa do Pentecoste. O Pentecoste também era chamado de a festa das semanas. Como falamos no estudo da festa das primícias, o Senhor ordenou que se contassem 7 semanas, ou 49 dias, era a contagem do Homer, até que após 50 dias, se iniciava a festa de Pentecoste. Daí vem o nome, Pentecoste, na verdade um nome grego, que tem origem no número 50. Antes deste nome Pentecoste ser utilizado, o povo hebraico chamava esta festa de Shavuot, ou festa das semanas, ou também cega do trigo, porque era a festa em que se comemorava a colheita do trigo. Isto pode ser visto na escolha de Saul como rei, evento que aconteceu exatamente na festa de Pentecoste, a cega do trigo, de acordo com o livro de 1 Samuel, capítulo 12 verso 17. O primeiro Pentecoste, de acordo com a tradição rabínica, e ainda até hoje comemorada pelos judeus, fala da entrega da lei para Moisés no Monte Sinai. Pela descrição dos eventos relatados no livro de Êxodo, o povo saiu do Egito, e chegou ao deserto do Sinai no 3º mês, e logo em seguida Moisés subiria ao monte para receber as tábuas da lei, tempo que realmente coincide com a festa de Pentecoste. Como já foi falado neste estudo, a cevada era a colheita da época da Páscoa, porque amadurecia antes do trigo. E o trigo era a colheita da época da festa de Pentecoste. As 3 festas iniciais da primavera, Páscoa, pães asmos e primícias, foram cumpridas por Jesus durante a sua primeira vinda. Após sua morte, na Páscoa, e ressurreição no dia da festa das primícias, subindo aos céus e sendo ofertado para Deus como sua primícia e primogênito, a contagem dos 50 dias até o Pentecoste se iniciava. Era a contagem do Homer, como descrito na lei de acordo com Levítico capítulo 23, versos 15 e 16. Uma preparação para um grande evento que iria acontecer, que era o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. Basicamente a imagem da nossa redenção, antes comendo o pão da aflição, como descrito em Deuteronômio capítulo 16, verso 3, mas agora podemos experimentar o pão da vida que cai sobre nós no Pentecoste. O maná no deserto, que foi dado ao povo exatamente antes do Pentecoste no Monte Sinai, era colhido por cada pessoa, um homer ao dia por pessoa. Um homer, de acordo com Êxodo capítulo 16 verso 36, é exatamente 1/10 da efa, é o dízimo da efa, que fala de Cristo, e fala também de seu corpo, nós, o seu povo durante o seu reino milenar. A palavra homer em hebraico é composta das letras Ain, Men e Resh. Ain significa olho, a letra Men significa água, e finalmente Resh significa cabeça. O significado é claro, olhar a água sobre a cabeça, ou em modo mais claro, buscar a bênção do Espírito Santo, que é o nosso Pentecoste. A oferta movida da festa das primícias era exatamente de um homer. A palavra oferta movida no texto bíblico é na verdade literalmente um homer das primícias. Então vemos a ligação entre as primícias e o homer. Temos que buscar esta perfeição em Cristo, contar os dias destas 7 semanas, como uma criança conta os dias para a data de seu aniversário. Devemos lutar contra nossa carne, sermos vencedores contra todo o mal que está em nossas vidas, ao nosso redor, e contar estes frutos, alcançando o nosso Pentecoste, e com isso sermos participantes do reino de Deus, para entrarmos no seu descanso. A terra se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. A palavra fala que o maná era como um orvalho, então aí está a figura de Cristo, e a nossa, seu corpo, temos que encher a terra de sua glória. Já começamos a cumprir isto, e mais ainda no reino vindouro. Os elementos comidos na Páscoa eram o pão asmo, ervas amargosas e o cordeiro. Agora Jesus vai substituí-los pelo pão e o vinho, que significam o corpo e sangue de Jesus Cristo. Cristo agora troca esses elementos, já que ele cumpriu a tipologia do cordeiro, do pão da aflição e das ervas amargosas, sendo ele nossa Páscoa. Com isso agora os elementos passam a ser o pão e o vinho, que são o seu corpo e o seu sangue. O pão apontando não somente para o sacrifício de Cristo, mas também para nós, a igreja, que agora vamos juntos com Cristo, e com sua ajuda, cumprir as outras festas em nossas vidas, e temos que cumprir o nosso Pentecoste para que possamos fazer parte do reinado milenar de Cristo, que é a festa de tabernáculos. Então hoje, não só comemos da carne e sangue do Cordeiro, mas agora os elementos sugerem que as nossas vidas devem ser partidas, compartilhando da cruz de Cristo, diariamente. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo. O pão como elemento da ceia, fala das colheitas da Páscoa e Pentecoste, é basicamente o corpo de Cristo.
O vinho, símbolo do sangue de Cristo na cruz, também símbolo da festa de tabernáculos, será derramado em oferta para as nações da terra durante o reino milenar de Jesus. Nações se converterão ao Senhor, e celebrarão a festa de tabernáculos. Isto está profetizado no livro de Zacarias, e em muitos outros lugares na palavra de Deus. Com isso, os símbolos da ceia estarão à mesa do Senhor, e como Cristo falou, finalmente ele tomará deste vinho conosco no reino de Deus, e cearemos com ele. Antes, nos tempos do Antigo Testamento, o nome de Deus habitava em um templo feito por mãos humanas. Agora ele desce e habita em nossas vidas. Então agora comemoramos as festas em espírito. Então antes o templo era o local da moradia de Deus, passa a ser substituído pelas nossas vidas. Que maravilha! Como Paulo falou em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, que as festas, os festivais de lua nova, os sábados, eram tudo sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vemos Paulo apontando, não só para Cristo, mas para o cumprimento em nós, o corpo de Cristo. Então o Antigo Testamento se encerra, onde a figura do sacrifício do cordeiro era dominante. Podemos comparar com o pátio do tabernáculo e do templo, onde ficava o altar do sacrifício. Cristo encerra esta fase, e nos dá a sua graça. Agora se abre uma outra porta que dá para o lugar santo, onde podemos compartilhar de seus elementos, onde a igreja é o candelabro de Deus na terra, iluminando as nações e as chamando para um evento grandioso que está por vir. Esse candelabro, feito de obra batida de ouro puro, como é descrito em Êxodo capítulo 25 verso 36, fala do sacrifício de Cristo, batido, moído por nós, mas também fala da nossa própria cruz. Nós somos as lâmpadas que devem estar acesas dia e noite, iluminadas pelo óleo de oliva prensado. O sacrifício do Getsemane. Também participamos da mesa dos pães e do altar de incenso com as nossas orações. Como já falamos, o primeiro Pentecoste aconteceu no deserto do Sinai, com Moisés e o povo de Israel. Após a saída do Egito, o povo chegou aos arredores do Monte Sinai no terceiro mês, ou seja, na época do Pentecoste. Por isso, a tradição rabínica, o povo hebreu desde os tempos do Antigo Testamento, e até hoje os judeus, ligam o Pentecoste à entrega da lei no Monte Sinai. Um dia Moisés estava conduzindo o rebanho de Jetro, seu sogro, e chegando ao Monte Horebe, ou Monte Sinai, ele se deparou com uma visão maravilhosa, um arbusto, uma sarça queimando, mas ela não era consumida. Então Deus ali falou com ele e o chamou para uma grande missão, de libertar o povo de Israel que estava sofrendo no Egito. Somos como aquela sarça que é trabalhada por Deus através do fogo. Deus não quer nos consumir, quer nos proteger, mas ao mesmo tempo Ele quer nos treinar, e o fogo fala deste processo, sermos trabalhados como o ouro e a prata, para atingirmos o caráter de Cristo. Moisés e o povo de Israel saíram do Egito através da mão forte e poderosa do Senhor, passaram pelo Mar Vermelho, e no terceiro mês chegaram aos arredores do Monte Sinai. Mais uma vez Moisés chegava àquele monte onde o Senhor tinha se revelado a ele. Agora junto com o povo de Israel, exatamente na época do Pentecoste, que ainda seria estipulado pela lei que estava por vir. Então Moisés subiu ao Monte Sinai, e Deus falou para ele dizer ao povo, que se eles ouvissem a sua voz e guardassem a sua aliança, eles seriam a sua propriedade peculiar, ou literalmente, o seu tesouro peculiar, dentre todos os povos. E eles seriam um reino de sacerdotes, um povo santo. Quando o povo ouviu isso, eles disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E Deus falou a Moisés que ela apareceria ao povo no terceiro dia, em uma nuvem espessa, e pediu que o povo se santificasse e estivesse pronto, porque no terceiro dia o Senhor desceria sobre o monte. Então essas palavras são muito importantes ainda hoje. A volta de Jesus se aproxima. Estamos chegando a este terceiro dia, contando um dia como 1000 anos, como disse Pedro. Vemos que desde a primeira vinda de Cristo, já estamos chegando neste terceiro dia, se este já não foi iniciado. É no terceiro dia que o corpo de Cristo, aquele que partilha da cruz de Jesus, será ressuscitado, irá ao seu encontro nas nuvens, nuvens de testemunhas, como diz o autor de Hebreus no capítulo 12, verso 1. Então precisamos estar preparados para este grande dia. No terceiro dia então, Deus apareceu no Monte Sinai como ele tinha dito a Moisés. A montanha estava coberta por fogo, fumaça, relâmpagos, trovões, som de trombeta. O monte tremia.
A literatura e comentários de rabinos desde os tempos do Antigo Testamento falam que a voz de Deus desceu ali sobre o monte e pousou sobre cada pessoa presente. A palavra traduzida como trovão pode significar voz ou trovão. Você percebe a ligação daquele evento com Pentecoste descrito no livro de Atos. Vamos falar mais sobre isso no decorrer deste estudo. Então o Senhor chamou Moisés ao cume do monte novamente, e ele foi. Ali Deus recitou os 10 mandamentos para Moisés, que então desceu do monte e falou ao povo. Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. É conhecido pelos rabinos, desde os tempos do Antigo Testamento, que ali na saída do povo do Egito, e em especial no Monte Sinai, que Deus estava propondo Israel em casamento. A noiva e o noivo. A linguagem que Deus estava usando, era a linguagem de um noivo falando com a sua noiva, de acordo com a cultura hebraica, como por exemplo nos versos a seguir. Êxodo capítulo 6, verso 7, E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. Êxodo capítulo 19, verso 5, Sereis meu tesouro peculiar. Aqui mostra o romantismo e as promessas para a noiva. Êxodo capítulo 19, verso 10, Santifica-os hoje e amanhã, e lavem suas roupas. Fala do processo de purificação da noiva onde ela se lava com água antes de encontrar com o noivo. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17, os 10 mandamentos, que são vistos como um contrato de casamento. Êxodo capítulo 19 e 20, os sinais na montanha que são vistos como o dossel de casamento. Então, com tudo isso, vendo todos aqueles sinais na montanha, Deus mostrando a seu povo o contrato de casamento, através dos 10 mandamentos, mas o povo de Israel temeu, e pediu que Moisés falasse com eles e não Deus. Todos estes acontecimentos durante o primeiro Pentecostes são profecias. Deus quer que sejamos um com Ele, este é o significado do casamento na Bíblia. Sermos um com Deus, uma só carne, um só pensamento, e se alegrar com a experiência da descida do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas o povo pediu um líder que fosse o intermediário entre eles e Deus. A gente vai aqui para o livro de Hebreus, e vê a relação que o autor faz com aqueles dias de Moisés, e o povo no deserto. Em Hebreus, capítulo 3 versos 7 e 8, ele fala que se ouvirdes hoje a voz de Deus não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, e no verso 19 diz, por isso não puderam entrar no repouso do Senhor, ou seja, na terra prometida. O autor de Hebreus retorna para esta advertência novamente no capítulo 3 verso 15, e também capítulo 4, verso 7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então esse foi o primeiro Pentecoste, o povo falhou pois não quis ouvir a Deus. O ouvir é muito importante, e se queremos entrar no reino de Deus, é importante que cresçamos. Se individualmente já aceitamos a Cristo como nossa Páscoa, agora entramos em outra fase, precisamos deixar que Deus trabalhe em nós. Para isso acontecer é muito importante ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, e como filhos aceitar a sua correção em nossas vidas. Esse é o simbolismo do fogo. Porque Deus é um fogo consumidor, ou seja, Ele quer consumir e remover de nossas vidas tudo que não faz parte do caráter de Cristo. O fogo na Bíblia fala da lei de Deus. Assim diz o Senhor em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. Hebreus capítulo 12, versos 18 a 29. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Verso 21. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado, e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Verso 28, por isso,
tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então a importância do ouvir é uma das características marcantes do Pentecoste. Isso também aconteceu nos tempos de Samuel, quando o povo não quis ouvir a Deus, e pediu um rei. Saul foi escolhido. Deus queria ser o rei do povo, mas eles achavam que precisavam de um outro rei, assim como todas as nações ao redor. Olharam para o lado, para as coisas do mundo, e não para Deus. Se olharmos para a história da escolha de Saul como rei por Samuel, vemos que ele foi coroado exatamente no dia de Pentecoste, o dia da cega do trigo. Vemos isso em 1 Samuel capítulo 12, verso 17. Então a história de Saul é outro exemplo de alguém que não ouve a Deus. Vemos que Saul começou muito bem, no início, mas logo depois deixou de ouvir a Deus. Então essa é uma característica do Pentecoste, ouvir a Deus, no caso de Saul, não ouvir a Deus. Assim como o povo falou para Moisés falar com eles em vez de Deus, e também mais tarde nos tempos de Samuel, no pedido de escolher um rei, no caso Saul, ou seja, colocar outros como intermediário entre nós e Deus. Isso é visto também em nossos dias. Será que quando congregamos nas nossas reuniões como igreja, existe participação de todos? Será que todos estão edificando e sendo edificados? Precisamos da edificação através da diversidade dos dons em cada um dos irmãos. Muitas vezes se tem apenas um líder, e se espera tudo dele, o homem passa a reinar, e não o Senhor. Então vemos que Deus tinha muito a dizer para o seu povo naquele Pentecoste, mas eles não quiseram ouvir. O autor do livro de Hebreus faz esta relação quando ele diz no capítulo 5, verso 11. Do qual temos muito a dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Então assim como Deus tinha muito a dizer para o povo de Israel naquele tempo, Ele também tem muito a nos dizer nos dias de hoje. Mas às vezes somos tardios no ouvir. Somos ainda bebês no nosso relacionamento com Deus e não o entendemos. Moisés então subiu a montanha novamente. Deus passou a Moisés mais mandamentos e estatutos, falou sobre as festas de Israel. E Deus pediu a Moisés para subir a montanha com Arão e seus filhos. Uma nuvem cobriu a montanha, a glória de Deus cobriu o monte, e a palavra diz que Moisés entrou nesta nuvem. Aqui já fala de nossa promessa de entrar no descanso e reino de Deus. Quando formos chamados, nesta nuvem, com as testemunhas, e fiéis do Senhor para reinar com Ele. Então vemos o que o povo perdeu por não ouvir. Deus tinha muito a falar com eles, queria escrever a lei em seus corações, mas infelizmente eles não quiseram ouvir a sua voz. Deus então deu a Moisés as instruções sobre o tabernáculo, e muitas outras coisas que o povo não ouviu diretamente. O Senhor queria fazer deles um tabernáculo para Deus habitar, mas isso seria adiado para uma outra oportunidade. Esse é outro ponto importante do Pentecoste, receber as instruções detalhadas do tabernáculo. Por quê? Para que o Espírito de Deus possa descer, e habitar com plenitude em nossas vidas. Moisés então passou 40 dias ouvindo a Deus, experimentando dele, e recebeu as tábuas da lei. Mas lá embaixo o povo não acreditava que Moisés voltaria mais. Já eram passados 40 dias. Então o povo pediu para Arão que fizesse outros deuses para eles adorarem. Então Arão teve a ideia de retirar os pendentes, os brincos de ouro das mulheres, e ali ele jogou no fogo, e fez um bezerro de fundição. Vemos ali também um retrato dos dias de hoje. Assim como Moisés foi ao monte, também Jesus ascendeu aos céus, e muitos, até mesmo crentes de nossos dias, vivem uma vida como se Jesus não fosse voltar. Uma religião que em muitas coisas parece agradar ao Senhor, mas pode ser na verdade um fogo que visa os interesses próprios. As necessidades desta vida muitas vezes são colocadas como prioridades, o dinheiro. Então é um fogo que é alimentado por tesouros preciosos, que são nossas vidas, tesouro precioso retirado do Egito, retirado de seus ouvidos, a capacidade de ouvir sendo removida. O resultado disso tudo é um bezerro fundido, um outro Deus. No capítulo 32 de Êxodo, Deus então chama Moisés para descer do monte porque o povo lá embaixo estava corrompido. Em Êxodo capítulo 32, verso 9, o Senhor diz, porque é um povo de dura cerviz. Literalmente a palavra é um povo de pescoço duro, como uma mula, como um jumento selvagem que não obedece o seu dono. Quando Moisés desceu e viu tudo aquilo, relatado em Êxodo capítulo 32, versos 18 e 19,
Eles estavam cantando e dançando, como que adorassem aquele bezerro que eles tinham feito. Isso é um ídolo. Obra feita com as mãos, ideias humanas. Infelizmente um retrato de nossos dias. Moisés vendo isto se indignou, e quebrou as tábuas da lei. Fato engraçado é que de uma certa forma vemos que Moisés foi o primeiro a quebrar a lei. Então o Senhor falou através de Moisés, e chamou a todos que eram do Senhor para fazer julgamento sobre o povo. E apenas a tribo de Levi veio, e fizeram o julgamento que Deus estabeleceu sobre o povo, onde naquele dia 3.000 homens morreram pela espada. Então esse é o verdadeiro sacerdócio, santo, destes últimos dias. Aqueles que estão verdadeiramente com o Senhor, dando um ou muitos passos à frente, atentos à sua volta que é iminente. O sacerdote Arão e o povo ali representando o sacerdócio infiel, e que não agrada a Deus. Talvez com aspectos religiosos muito parecidos a um sacerdócio santo, mas na verdade sem compromisso com as coisas do Senhor, onde a capacidade de buscá-lo verdadeiramente, e ouvir sua voz com mais clareza, ficaram ali perdidos naquele fogo estranho. Sem qualquer entendimento do que o Senhor estava pretendendo fazer em suas vidas, sem discernir o que estava acontecendo, enquanto Moisés falava com Deus face a face. Com esses detalhes em mente, a gente pode falar agora sobre o Pentecoste relatado no livro de Atos. Jesus após a sua ressurreição apareceu a muitos por 40 dias. Justamente durante o período da contagem do Homer, do qual já comentamos. Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos, a partir da festa das primícias, até 10 dias antes do Pentecoste, quando ele ascendeu aos céus. Antes de subir às nuvens ele falou aos seus discípulos, para ficarem em Jerusalém e esperarem a promessa do Pai, que era o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Então nesses 10 dias antes do Pentecoste, vemos que os discípulos ficaram em Jerusalém, e perseveraram em oração, unidos, como se fossem um. Atos capítulo 1, verso 14. E no dia do Pentecoste estando eles em união no mesmo lugar, veio do céu um som como de um vento, um sopro, línguas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Eram línguas humanas. Muitas pessoas de todos os lugares vinham a Jerusalém. E esta ficava cheia na época de cada uma das 3 festas, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Todos aqueles gentios que estavam visitando Jerusalém ouviram a Deus falar em suas próprias línguas. Que maravilhoso a operação de Deus! Agora diferente da confusão da Torre de Babel, relatada no livro de Gênesis capítulo 11, onde o povo queria criar uma torre até os céus, a Babel, que é a mesma Babilônia, já desde o início representa este cativeiro humano, religioso, que vai ser desmontado, destruído, como vemos no livro de Apocalipse. Ali em Babel vimos a criação das várias línguas, agora no Pentecoste relatado em Atos, vemos todos ouvindo a mensagem de Deus em sua língua, em união com o propósito de Deus. Uma das grandes maravilhas do Pentecoste, é a capacidade de ouvir a Deus em nossa própria língua, ou seja, quando o Espírito Santo desce sobre nós, a voz de Deus entra em acordo com o nosso ser, não mais ouvimos e entendemos parcialmente o que Deus quer. É o total acordo entre o propósito de Deus e o nosso ser, não somos mais como uma mula de dura cerviz, fomos agora redimidos pelo sangue do Cordeiro verdadeiramente. A palavra ouvir e obedecer em hebraico são exatamente a mesma palavra. Interessante. Ela é traduzida como ouvir ou obedecer de acordo com o contexto. Assim como o povo no deserto não quis ouvir a Deus diretamente, e escolheu Moisés como seu intermediário, a gente vê na vida de Saul, aquele que depois de ser escolhido rei de Israel, não ouvia mais a Deus. O texto de 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, fala que Deus rejeitou a Saul porque ele não mais obedecia a palavra do Senhor, revolta e orgulho, iguais ao pecado de feitiçaria e idolatria. As similaridades dos acontecimentos na escolha de Saul como rei, e a sua coroação, em comparação com o Pentecoste descrito no livro de Atos são impressionantes, se olharmos com atenção. Saul estava procurando pelas jumentas do seu pai que haviam se perdido. Ele vai até Samuel, e este já estava esperando o futuro rei de Israel vir até ele. Samuel unge Saul, e lhe dá 3 sinais que são extremamente proféticos. Um deles falava que as jumentas de seu pai haviam sido encontradas, em outro sinal, Samuel disse que Saul iria profetizar junto com um grupo de profetas.
vemos que o Espírito do Senhor se apossou de Saul, que realmente profetizou. Então Saul é coroado no dia de Pentecoste, a cega do trigo. Da mesma forma o Espírito do Senhor desceu sobre os discípulos no Pentecoste relatado em Atos. Este é o sentido das jumentas serem encontradas. Como já falamos, a natureza humana precisa ser preenchida completamente com o Espírito do Senhor. Assim como as jumentas do pai de Saul, nosso pai está procurando pelos seus verdadeiros filhos, aqueles que estão querendo voltar para sua casa, o lugar próximo ao nosso pai. Antes um povo de dura cerviz, ou pescoço duro, para um povo que está em completa comunhão com o Senhor, ouvindo a sua voz, e em total acordo com os seus projetos. Que nossas orelhas possam estar sempre grandes e abertas. E também como a figura do servo da orelha furada, descrito no livro de Êxodo capítulo 21, versos 1 a 6. Aquele que no 7º ano decide continuar a trabalhar para o seu Senhor, por sua livre vontade, agora passa a ser como um amigo, como um filho. Quando José, o filho de Jacó, estava no Egito, durante aquela grande seca, 10 de seus irmãos saíram de Canaã, e foram comprar comida no Egito, sem saber que José ainda estava vivo, e ele tinha se tornado o segundo homem mais poderoso do Egito. Como parte do plano de José, ele prendeu um de seus irmãos, Simeão. Simeão significa ouvir, ou seja, naquele momento profético que lembra muito os nossos dias, precisamos voltar nossos caminhos em direção ao Senhor, recuperar nossa capacidade de ouvir a Deus. Precisamos escutar a voz de Deus, ouvindo em nossa própria língua, sem desentendimentos. Voltando à história de Saul. Vemos que um espírito estranho se apossou de Saul após sua rebelião. Os reinados de Saul, e o de Davi, em muito se assemelham com os tempos em que vivemos, dois reinados diferentes, vivendo em nossos dias, lado a lado. Quando Saul se rebelou contra Deus, Davi apareceu como seu substituto, os dois viveram por muitos anos juntos. Saul perseguia Davi, até que o reinado de Davi cresceu, e tomou conta de todas as 12 tribos de Israel. Assim está acontecendo e se cumprirá quando o reino de Jesus tomar conta de toda a terra. Como disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como questionou o povo nos tempos de Saul, está Saul entre os profetas. Também hoje os dons espirituais e a profecia está presente e disponível para todos, para nós os gentios, mas o ouvir é muito importante. Apesar de Saul ter profetizado, e ter experimentado da presença de Deus em sua vida, aquilo foi apenas passageiro. Após ouvirmos a Deus com clareza em nossa língua, poderemos então falar palavras proféticas de nossas bocas, porque já não será mais nós que estaremos falando, mas o próprio Senhor. No dia da festa de Pentecoste eram ofertados 2 pães, como primícias. Era a única oferta no Antigo Testamento que continha fermento, mas para anular seus efeitos os pães deveriam ser cozidos no fogo. A gente vê aqui o simbolismo do fogo consumidor de Deus no Pentecoste. O fogo que nos treina, que nos faz provados como o ouro. Paulo, na sua carta aos irmãos de Éfesos, fala que os gentios agora fazem parte da promessa, e passam também a ser povo de Deus. O muro da separação que existia no templo separando Israel dos gentios, foi finalmente quebrado. Este era um muro que ficava nas dependências do templo, e que separava os gentios do povo do Senhor. Note que isto não fazia parte das leis de Deus. Então agora em Cristo os 2 povos formam um novo homem, um só povo. Jesus é o cumprimento daquele que vem para reparar a rotura, pois está juntando o reino separado do norte, que eram as 10 tribos de Israel, com o reino do sul, Judá, já que o reino de Israel, o reino do norte se espalhou entre as nações, na época que foram para o cativeiro para nunca mais voltar. Glória a Deus. Jesus falou assim: quando verdes a figueira com seus ramos verdes e suas folhas brotando, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma muitos sinais confirmam que a vinda de Jesus está próxima. A festa de Pentecoste era comemorada no final da primavera, já próxima do verão. O espaço de tempo entre o Pentecoste e a próxima festa, a festa das trombetas, era o mais longo entre todas essas 7 festas. Então vemos com clareza que o verão já chegou, e o outono está às portas. A figueira da religião está aí, com suas folhas, mas pouco ou nenhum fruto. Assim como Adão e Eva tentaram esconder sua nudez com as folhas da figueira, o mesmo tem acontecido nos dias de hoje. Como os reinados de Saul e o de Davi, lado a lado, o de Saul pode até ter algumas coisas boas, sem dúvida, mas enquanto Saul feria os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Infelizmente nos dias de hoje, o véu da carne e da religião está sobre a face de muitos. Quando Moisés subiu ao Monte Sinaí mais uma vez,
E depois de Deus falar com ele muitas outras coisas, estatutos, ele recebe as tábuas da lei pela segunda vez. Ali sua face brilhou, é a graça do novo pacto de Deus, a sua glória em nós. Apenas Moisés experimentou isso. Enquanto Moisés falava com o povo, ele cobria sua face para que eles não vissem uma glória que estava se apagando. Nossos rostos também brilham quando estamos na presença do Senhor, e brilhará ainda mais quando o Senhor nos chamar, no último toque da trombeta, quando formos formados um com o Senhor. Retrato também da transfiguração de Jesus com Moisés e Elias. Então precisamos entrar na era do Senhor, a era de Araúna, o verdadeiro Pentecoste onde a casca do trigo é removida, ou seja, nossa identidade carnal é trabalhada por Deus, por Ele, apenas Ele, para que sejamos uma nova criatura, criação dele, suas premissas e com o Senhor possamos reinar. Aquela era que foi comprada por Davi, no mesmo lugar que Isaque ia ser sacrificado, e mais tarde Salomão construiria o templo este que somos nós, e os vasos que precisam se esvaziar para que o Senhor ache espaço para habitar em nós. Em Apocalipse 14, versos 14 a 16, vemos a colheita da cega, feita tempos depois das primícias serem levadas à presença de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, não temos motivo nenhum para não ouvirmos verdadeiramente a voz do Senhor nesses últimos tempos, para que com Ele possamos andar, em harmonia e unidade. Assim como o Senhor fez abalar e tremer a montanha do Sinai, Ele está abalando o mundo hoje, está também abalando tudo dentro de nós que pode ser abalado, para remover de nossas vidas tudo que não faz parte do seu reino, porque o Senhor quer nos dar um reino que não pode ser abalado. Para isso precisamos cumprir o nosso Pentecoste, então estaremos com Jesus nas nuvens ao toque da última trombeta.